Paz pessoal, eu me chamo Bianca. Oi gente, eu me chamo Rebeca Stedley. E hoje a gente vai levar vocês para uma curiosidade sobre a idade dos discípulos na Bíblia e algumas pistas que a Bíblia vai trazendo sobre esse tema. Então, sempre que a gente pensa na idade dos discípulos e tudo mais, a gente acha que eles são super maduros, super desenvolvidos, já tem várias experiências. A gente já pensa naqueles homens com barba, igual nos filmes. Super velhos. Mas na verdade não, a gente vê várias evidências na Bíblia que apontam que provavelmente a maioria dos discípulos, com exceção de Pedro, tinham até 21 anos de idade. Então agora a gente vai levar vocês para essas pistas que apontam a idade dos discípulos. E a primeira evidência que a gente vê desse fato está em Mateus 17, do versículo 24 ao 27. Diz bem assim: E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que recebiam tributos e perguntaram: O vosso mestre não paga tributos? Diz ele: Sim. E quando entrou na casa, Jesus o preveniu, dizendo: O que tu pensas, Simão? De quem cobram os reis da terra o tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse: Dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus: Então os filhos são isentos. Mas, para que não os ofendamos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dai-o por mim e por ti. Naquela época, os impostos eram cobrados apenas de pessoas de 21 anos para cima. E a gente vê que Jesus não paga por todos os discípulos, mas apenas paga o imposto por Jesus e por Pedro. Isso então revela que Pedro aparentemente tinha a idade acima de 21 anos, assim como Jesus, e somente eles dois foram constrangidos para pagarem o imposto, né? Por isso Jesus se especificou justamente para Pedro. E a segunda pista que a Bíblia vai retratar é justamente o comportamento dos discípulos. Então a gente tem um episódio em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 21, que vai mostrar um pouco dessa juventude deles. Diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Isso. Então esse pedido dos discípulos, o fato deles terem chegado na mãe deles, para a mãe deles perguntar para Jesus, já mostra que eles eram mais novos e eram acompanhados pela mãe. E essa dúvida também revela um pouco da imaturidade deles de querer estar à direita e à esquerda de Jesus quando eles fossem para a glória, né, e tudo mais. A outra pista que a gente encontra é a forma como Jesus se direcionava aos seus discípulos. Ele sempre falava de uma maneira como se eles fossem jovens ou até mesmo adolescentes. A gente vê termos como filhos, em João 21:5, e pequeninos, em Marcos 9:42. Essas palavras são muito frequentes no vocabulário de Jesus quando se direcionava aos seus discípulos. E outra evidência que vai apontando para essa provável menoridade deles é que Pedro era o único casado. Então, a gente vê que na cultura dos judeus, a idade padrão de se casar era de 19 anos, né, essa idade padrão. Então, como Pedro era o único casado, a gente deduz que o restante dos discípulos não tinham alcançado essa idade ainda de 19 anos para poder casar e tudo mais. Ou eles eram encalhados. Não coloca isso. André, não coloca isso. E a última evidência que a gente trouxe para vocês foi o pronto atendimento ao chamado do mestre. Naquela época, na sociedade, as crianças já cresciam envolvidas no ensinamento religioso e a partir dos 12 anos eles já podiam seguir a um mestre. E os discípulos não tinham encontrado nenhum rabi, que era o mestre, né? Então eles meio que falharam nessa atividade religiosa. Então eles meio que já tinham desistido e por isso que eles estavam envolvidos em outras profissões. Então quando Jesus chamou eles para seguirem a Jesus, foi um pouco mais fácil para a família entender isso, então por isso que eles estavam tão atentos. E é por isso que comprova que provavelmente eles teriam uma idade um pouco menor, mais novo do que 21 anos, para estar atentos a cumprir o chamado que Jesus os chamou. Bom, e diante de todas essas evidências, a gente conclui que a jovem idade dos discípulos revela que a maturidade deles foi se desenvolvendo conforme eles andavam com o próprio Cristo, ao ponto que Jesus confiou na mão deles o futuro da igreja, a missão de pregar o evangelho para todas as pessoas e, enfim, dar continuidade ao que Jesus tinha começado enquanto mestre deles. Então, a nossa mensagem para vocês
que se você se sente jovem demais para estar trabalhando na obra, para estar servindo, eu não tenho capacidade, se espelhe nos discípulos e se debruce realmente na palavra de Deus e tenha relacionamento com Jesus, porque é através disso que a gente desenvolve a nossa maturidade na fé e tem grandes experiências com o Mestre. E agora a gente quer falar com as pessoas que se encontram na posição de Jesus e não na posição dos discípulos. Que você seja uma referência para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Assuma a sua posição como discipulador, assim como Jesus foi para os 12 discípulos, assim como Paulo foi para Timóteo. Ele até fala, para Timóteo assim, não seja desprezado por conta da sua juventude. Então a gente pede para que vocês acreditem na próxima geração, para que vocês sejam uma referência, para que vocês sejam exemplos. E os mais novos estão aqui para aprender com vocês, para estar sendo discipulados por vocês, para estar caminhando com vocês, para que a igreja continue através de geração a geração. Amém.